Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. O Senhor me oferece no céu, se eu permanecer firme pela sua palavra até o final da minha vida. Agradeço ao Senhor também pelo lar de paz que o Senhor tem preparado, o casal de filhos também. Estou muito contente de estar congregado com a querida Irmandade, minha comum congregação ali no Jardim das Flores, freguesia do Ó. Não trouxe saudação, mas ao meu regresso eu quero levar a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Em rápidas palavras, dou graças a Deus que na idade de 7 anos o Senhor deu a graça de ingressar na música e eu tocava clarinete, irmãos, e todos os meus amiguinhos ali, os irmãozinhos, tocavam violino. E eu tinha o costume de pegar o meu clarinete na reunião de jovens, às vezes era um tanto vazia, e sentava aqui junto com os violinos. E o cooperador de jovens, o nosso encarregado, com todo carinho e amor, me ensinava: não, você escolheu o clarinete, Deus preparou o clarinete, você tem que sentar lá no banco do clarinete, mesmo que esteja vazio. E nós fomos crescendo daquela forma, às vezes a reunião estava vazia, eu sentava lá no meu banquinho, sozinho, e o tempo foi se passando. Chegou na idade de 15 para 16 anos, o Senhor preparou um curso para eu fazer numa determinada escola de informática. E daquele curso surgiu a oportunidade de fazer um estágio para professor. E a necessidade batendo na porta, nós entramos naquele estágio. Só que eu comecei a ser bastante humilhado naquele estágio. Uma situação assim bem difícil, onde os professores eram muito novos ainda também. Mas eu, por ser estagiário, eles me humilhavam bastante. Mas eu agradeço a Deus que um determinado dia, me recordo que foi num sábado, o Senhor deu a graça de estar ali com eles. Eles derrubaram alguma coisa no chão, fizeram eu limpar com um ar bem irônico. Vai, estagiário, você vai ter que fazer isso. E eu saí muito triste daquela sala, entrei no banheiro, fiz uma oração, falei: Senhor, tem misericórdia. Na minha antiga como congregação, tinha culto de sábado, eu falei: Senhor, eu não posso te servir aqui, estou trabalhando, mas eu vou te fazer um pedido, Senhor, tem misericórdia. Tu tá bem na companhia que eu tô, eles faziam um convite bem difícil para nós, e servimos a Deus era difícil, irmãos, uma conversa que não convém nem falar, mas eu clamei ao Senhor e pedi assim: Senhor, se tu achar graça, prepara um novo emprego para mim, de segunda a sexta, Senhor, e que eu possa te servir em paz. Eu dou graças a Deus que isso foi num sábado. Quando foi no domingo, cheguei na reunião de jovens, na porta lateral, olhei, vi o movimento dos músicos, tinha um irmãozinho, por nome Alan, sentado com o violino dele aqui, e eu olhei, o meu banco estava vazio. Na minha mente, só vou no banheiro, já volto, e já vou me acomodar no banco do clarinete. Mas uma voz meio que suave falou no meu coração: senta do lado do Alan. Falei: Senhor, tem misericórdia, Senhor, quanto tempo os irmãos conversaram comigo para eu sentar no meu banquinho, agora depois de grande vou dar trabalho. Então, senta do lado do Alan. Dou graças a Deus que eu entrei, sentei do lado do Alan, foi a reunião de jovens, passou a palavra, terminou. Ele virou para mim e falou: Juninho, você está trabalhando? Eu falei: eu estou trabalhando, mas eu estou com desejo de sair de lá, arrumar um outro serviço. Ele: glória a Deus, filho, porque eu fui promovido na empresa que eu trabalho. E na sala que eu trabalho só tem servo de Deus. A nossa chefe é serva de Deus. E ela falou para mim assim: você entrou aqui porque alguém orou e Deus mostrou para você entrar aqui. Então ela falou para mim: agora você vai orar para colocar alguém no seu lugar. E ontem eu estava orando, Júnior, e Deus me trouxe você à frente. Mas eu falei com o Senhor: Senhor, então me dá um sinal. O Júnior sempre senta lá no banco do clarinete. Se ele sentar do meu lado, a vaga é dele. Eu, graças a Deus, o Senhor abriu a vaga de emprego para mim, a porta do emprego. Isso eu tinha 16 anos, estou com 28, vai fazer 12 anos. De lá o Senhor tem tirado o nosso sustento, o nome de Deus está sendo glorificado. Eu, graças a Deus, uma obra rápida que o Senhor fez. Um dia, passando uma necessidade, após o casamento, a necessidade bateu na nossa porta. E aquela aflição, necessidade material, nós vamos empurrando, né, irmãos? Vamos orando a Deus. Mas quando o espiritual começa a apertar, vai ficando difícil a nossa situação. Então, na minha mente, o Senhor trouxe assim: vou chamar alguém para orar comigo. E eu peguei o celular e na hora que eu fui mandar mensagem pro irmão, uma voz falou dentro do meu coração: você não vai chamar ele, você vai na casa dele. Eu falei: mas Senhor, eu na casa dele, Senhor, eu não tenho dom. O irmão tão revestido por ti, eu tentando chamar ele para minha casa, para sentir uma alegria. Não, você vai na casa dele, o Senhor tem misericórdia. Fui no banheiro da empresa, fiz uma oração rápida e falei com o Senhor assim: Senhor, eu senti, essa voz não é estranha para mim. Mas se for para realmente eu ir na casa desse irmão, me dá um sinal que eu não vou chamar ele no WhatsApp. Voltei, quando eu sentei na minha mesa, esse irmão mandou mensagem para mim: quer ir congregar comigo hoje? Falei: Senhor, tem misericórdia. Vamos, irmão, vamos congregar.
Falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer na casa desse irmão? E o Senhor conversou comigo, você vai levar alegria na casa dele. Falei, Senhor, mas como que eu vou levar alegria na casa desse irmão? Já mandei mensagem para minha esposa, ó, você se apronta aí, fica na comunhão, não sei o que nós vamos fazer na casa do servo de Deus, mas o Senhor mandou nós irmos lá. Quando eu estava voltando, para resumir, voltando ali na Rodovia dos Bandeirantes, entrei na comunhão, Senhor, o que eu vou fazer? Uma prova material terrível, irmãos. E o Senhor falou no meu coração, você vai levar uma compra lá na casa dele. Falei, mas Senhor, eu não tenho condição. Mas Senhor, Tu é minha condição. Vou fazer o que Tu está me mandando. Falei para minha esposa na mesma comunhão, deixei ela na casa de oração, desci para o mercado, fui fazendo aquela compra. Para resumir, passei o cartão. Fui na casa do servo de Deus, a criançada pulando. Ah, Senhor, o meu lanche de levar na escola foi aquela alegria. Mas quando eu cheguei em casa, a aflição bateu. Falei, Senhor, e agora? Eu vou ter que ir de ônibus para a empresa. Minha esposa grávida em casa, vou ter que ir de ônibus para a empresa, porque eu não tenho dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu passei no cartão, tenho que reservar para pagar a fatura. Não posso mais gastar com gasolina. E fui de ônibus outro dia, não teve problema nenhum. Mas quando eu cheguei lá, fui falar com a chefe, que era serva de Deus, perguntei para ela se ela ia passar no Rodonel, se poderia me dar uma carona. Ela falou, e cadê seu carro? Meu carro está na garagem. Mas por quê? Porque está na garagem. A gente não pode contar a nossa prova, né, irmãos? E ela insistiu muito, olhei para ela e falei, irmã, tem coisa na vida do servo de Deus, não convém nós abrirmos. Eu dou graças a Deus que eu sentei na minha mesa, ela escreveu alguma coisa no papel, pediu para eu assinar, levou na sala daquele diretor, voltou com um bolinho de dinheiro equivalente ao que eu tinha gastado na compra, entregou na minha mão e falou, ó, isso daqui é um vale combustível, a partir de hoje você vai receber todo mês. Graças a Deus que o Senhor fez essa obra, tem nos abençoado bastante. Peço oração para essa querida irmandade, eu faço o convite para os irmãos, para o ministério congregar junto de nós, e peço oração há 1 ano e 5 meses o Senhor se compraziu de nos apresentar ali como cooperador de jovens e menores, estamos aprendendo junto com a mocidade também. Sou agradecido a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Bem, irmão, glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados e pela coroa da vida eterna que o Senhor me promete, se Ele for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus, irmãos, porque meus primeiros passos foi na casa do Senhor. O Senhor me guardou nos dias da minha mocidade, preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, abençoou o nosso lar, a nossa casa, preparou nós 3 filhos, tem dado também uma neta. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque vejo, irmãos, as palavras do Senhor, as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. Palavras que eu vi ainda quando menino nas reuniões de jovens. Vejo, irmãos, que se cumpre nos dias de hoje também na minha vida. Eu agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito, irmãos. E como falei para a Irmandade, desde pequeno servindo o Senhor nas reuniões de jovens. E, irmãos, eu tinha um desejo no meu coração de ver o Senhor usar de uma criança com a palavra, irmãos. E os tempos foi passando, irmãos, o Senhor nos ajudou. E um dia, irmãos, quando o Senhor preparou nossa mudança para o estado do Paraná, irmãos, estava tudo já certo, a mudança arrumada, irmãos, e ali eu fiz um pedido para o Senhor, falei, Senhor, nasci e me criei aqui nesse lugar, era aqui, irmão, de Guaianazes, do Jardim Eteuvina. Eu falei, Senhor, eu queria uma resposta clara, aleluia, que Tu está me enviando para aquele lugar. Eu agradeço a Deus, irmãos, que fui congregar um dia de quinta-feira, naquele dia tinha irmãos de fora atendendo o culto, irmãos, e na hora da palavra, Deus tomava ele, eu dizia assim, tem alguém aqui que veio buscar a palavra, mas o Senhor te diz, você está aqui nesse lugar como um passarinho preso dentro de uma gaiola. Hoje o Senhor abre a porta dessa gaiola e fala assim, ô passarinho, vai cantar no estado do Paraná. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que entrou uma alegria no meu coração. O Senhor preparou a nossa mudança, resido ali na cidade de Mandaguaçu, região de Maringá, 22 quilômetros de Maringá. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque estando ali, Deus deu a graça de ser 4 anos cooperador de jovens e menores. E o Senhor fez muita obra, irmãos, junto a nós ali. E eu tinha esse desejo no meu coração de ver Deus usar uma criança com a palavra. Glória ao nome do Senhor. E um dia estava atendendo uma reunião de jovens e menores, irmãos. E quando nós ajoelhamos para fazer a primeira oração, que eu fui me ajoelhar, o Senhor falou no meu coração, Deus manda Samuel ungir Davi rei. Aleluia. Guardei comigo e a reunião de jovem decorreu, recitativo, aleluia, testemunhança. Mas na hora da palavra, irmãos, eu oferecendo a palavra para os irmãos auxiliares, tinha uns meninos sentados assim, irmãos, aleluia. E eu ofereci a palavra para os meninos, nunca tinha feito aquilo, mas fui oferecendo um por um. E tinha um menininho de terninho e gravata, quando eu cheguei nele, falei, você tem a palavra? Ele balançou a cabeça que tinha. Glória ao nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ele levantou meio trêmulo, 5 anos de idade, e quando chegou perto de mim, eu me abaixei e falei, qual a palavra que o Senhor te revelou? Ele falou, irmão, aquela parte quando Deus manda Samuel ungir Davi rei.
Alegria no meu coração. Eu pensei comigo, hoje Deus cumpre o desejo do meu coração. E ali, irmãos, ele não sabia ler. Eu sentei na cadeira, anunciei para a Irmandade a palavra que o Senhor tinha dado para o menino e comecei, aleluia, a falar e ele repetia no microfone da oração. E conforme ele ia repetindo, o Senhor ia visitando a mocidade, visitando as crianças. Eu olhava, vi um moço chorando, uma moça chorando, os meninos, companheiro deles, tudo na comunhão. Eu agradeço a Deus, irmãos, que acabou aquela reunião, o Senhor nos abençoou grandemente. Quando foi no culto à noite, aleluia, quem levanta para testemunhar? O pai do menino, aleluia, dizendo, agradeço a Deus, que nessa manhã nós estávamos numa guerra muito grande em casa, e eu não ia trazer meu filho na reunião de jovens, mas o Senhor deu força, e quando chegamos aqui, Deus usou do meu filho com a palavra, e libertou a minha casa. Eu agradeço a Deus, irmãos, por muitas obras que o Senhor tem feito. Um dia também na reunião de jovens, entendendo a reunião de jovens, o Senhor dava aquela palavra, quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero. Uma comunhão gloriosa, irmãos, ali. E num dado momento da palavra, irmãos, eu dizia assim para as crianças e para a mocidade, agora o Senhor já conhece o desejo dos vossos corações e sabe aquilo que vocês esperam do Senhor. Mas agora o Senhor vai dar um tempo. Fala para o Senhor o desejo do teu coração. E eu afastei um pouquinho, fiquei esperando. Olhei para os meninos, olhei para as meninas. Eles tudo na comunhão, mas eu na minha fraqueza falei, o menino vai falar para o Senhor que o desejo dele é ter um carrinho para brincar, as meninas uma bonequinha para brincar, aleluia. Mas o Senhor me surpreendeu, irmãos. O Senhor tomou aquela mocidade, aquelas crianças com uma virtude muito grande, uma presença muito grande ali entre nós. E quando acabou a reunião de jovens que eu desci, veio um menino correndo, com lágrimas, irmão, me abraçou. E eu perguntei para ele, qual que é o teu desejo, meu filho? O que você espera do Senhor? Ele falou, irmão Isaías, o meu desejo é ser fiel a Deus até o fim da minha vida, porque um dia eu quero ver a face do Senhor como ela é. São coisas, irmãos, que marcam a nossa vida. Depois Deus preparou, irmãos, foi levantado para cooperador do ofício, tem 7 anos, vai fazer 8 anos, a minha comunhão central de Rodaguaçu. Irmãos, e ano passado, irmãos, levantei pela manhã, um dia falei para minha esposa, nós precisamos visitar uma irmã, ela está com o seu filho muito enfermo, ela falou, Deus preparando, nós vamos hoje à noite. E ali, irmãos, fui para o trabalho, irmãos, no celular chegou uma mensagem, era aquela irmã, deu uma grande confirmação, irmão Isaías, eu queria que o irmão viesse aqui em casa. E ali nós falei, tá bom, irmã, à noite nós vamos aí. Chegamos lá, irmãos, uma situação muito difícil, a criança recém-nascida, o seu filhinho, dava muitas convulsões por dias, aleluia, já tinha ido no médico, irmãos, feito vários exames, o médico não descobria, porém passou alguns remédios fortes para aquela criança tomar. E ali, irmão, nós fomos orar a Deus. E antes de orar, ela falou assim, ô irmão, eu sinto que o irmão faça unção no meu filho. Ele está muito mal. Aleluia. E chegamos até o quarto, irmão, ele estava largadinho ali em cima da cama. E Deus deu a graça, irmãos, aleluia, de nós orar. E ungir aquele menino, glória ao nome do Senhor. Quando levantamos da oração, ela falou assim para mim, olha, irmão, eu pedi para o irmão ungir meu filho, porque essa noite eu tive um sonho, aleluia, que eu entregava todos os remédios na mão do irmão. Glória ao nome do Senhor. Quando ela falou isso, o Senhor falou no meu coração, eu já fiz um milagre. Glória a Deus. Agradeço a Deus que fomos embora. Passou poucos dias, a irmã agradece a Deus da igreja. Agradeço a Deus que o meu filhinho foi ungido e depois da unção não deu mais convulsão. Glória o nome santo do Senhor. Muitas obras o Senhor tem feito entre nós. Estou contente de estar aqui. Pela segunda vez congrego com a Irmandade. Também desejo levar a vossa saudação para a Irmandade ali de Mandaguaçu com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, por esta força. Deus seja louvado. Amém. Vem, irmão Marcelo. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Senhor, eu te dou graças a Deus pelo perdão dos meus pecados, vida eterna do Senhor me oferece. Se for fiel até o fim, guardar a sua palavra, um dia veremos a face de Deus como ela é. Eu, graças a Deus, sempre estou congregado aqui, irmãos, que é uma alegria estar junto com essa irmandade, uma comunhão maravilhosa. Eu dou graças a Deus, irmão, da minha comum congregação Jardim Santa Inês e Suzano, trouxe o desejo de levar de volta a saudação para a santa paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus, irmãos, Deus permitiu que eu toquei violinos na igreja por 24 anos e num tempo certo o Senhor também
me colocou junto à mocidade e foi o período mais feliz da minha vida. Dá para ver o cooperador de jovens quando ele sobe aqui. A alegria está estampada no rosto, irmão, porque é uma alegria estar com a nossa mocidade. Eu agradeço a Deus que eu fui cooperador de jovens por 17 anos e pensa numa alegria de estar junto com aquela mocidade. Mas eu dou graças a Deus nesta noite, porque ainda moço, quando auxiliar de jovens na nossa comum, irmãos, eu agradeço a Deus, muitos companheiros que tinham bastante criança, eu agradeço a Deus, irmãos, que um dos nossos companheiros veio aqui na frente e ele falou, Deus seja louvado para as crianças, e todas as crianças responderam, e lá no fundo sozinho, depois de todo mundo, o menininho respondeu amém. Foi engraçado, todo mundo deu risada, porque ele ficou para trás, respondeu amém, acalmamos do jeito que deu. E eu agradeço a Deus, irmãos, que continua aquela reunião, Deus mandou uma palavra maravilhosa, falou com a nossa alma, visitou o nosso coração. E eu agradeço a Deus, irmãos, terminada a reunião, veio o nosso cooperador de jovens à frente, e nós estávamos comentando algum assunto, de repente veio uma moça no corredor, um menino segurado no seu braço, e a moça chorava muito. E eu agradeço a Deus que ele largou-nos assim e foi atrás dela para saber, foi em direção à serva de Deus para ver o que tinha acontecido. Ela falou, filho, o que aconteceu? Ele caiu, machucou, aconteceu alguma coisa? Ele falou, calma, irmão, deixa eu explicar. Esse menino aqui, ele era mudo, mas naquela hora que ele falou amém, Deus deu a voz para ele. Glória a Deus. Agradeço a Deus, irmão, muito milagre. No meio da mocidade, no meio da irmandade, glória ao Senhor, só tem coisa especial. Eu dou graças a Deus por toda essa força, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus, né, irmãos, por essas obras. Deus seja sempre louvado. Amém. Também me levanto na presença de Deus e da querida Irmandade para lhe ser grato, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados e a coroa da vida eterna que Ele me oferece. Irmandade, fez uma obra muito bonita. Essa semana, a Central Irmandade de Conceição do Rio Verde, é uma igreja antiga, e precisava passar por uma reforma daquela igreja. Né? E eles oraram bastante, mas Deus criou um caminho. Aumentou bastante a congregação, fez o espaço infantil, e Deus preparou e mandou um empresário aqui em São Paulo, em sentido de doar toda a parte do revestimento, e azulejo, e tem uma necessidade em Caxambu também, mas para levar umas coisas já faz uns 5 meses, e é muito caro o carreto para levar ele para Caxambu. 600 quilômetros, e Deus criou um caminho, mandaram que um amigo meu, um companheiro que a gente viaja, e além dele, outros companheiros também, mas esse caminhãozinho foi uma benção de Deus, Deus colocou no caminho. Eu falei para Deus, Deus vai preparar um caminhão para mim levar as coisas na obra. Deus preparou o caminhão. Mas eu fiz várias viagens com esse servo de Deus, e agora, terça-feira, se Deus preparar, nós vamos levar todas essas coisas ali para Conceição do Rio Verde e também para Caxambu. Eu gostaria de ser acompanhado pela oração dessa querida Irmandade, porque eu nunca viajei assim no meio da semana, sempre final de semana, mas para Deus não tem dia, não tem hora, quando Deus prepara. Tá bom, Irmandade? Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Se eu permanecer um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus, irmão, sou ali da cidade do Rio de Janeiro, da comunidade ali na Tijuca, chamado Morro da Formiga, irmão, nascido e criado ali, né, irmão? Hoje estou com 41 anos de idade. Em setembro, se Deus permitir, vou fazer 42 anos, irmão. Agradeço a Deus, irmão, que naquela comunidade ali, irmão, o Senhor tirou da minha mão o fuzil, a pistola, colocou na minha mão a Bíblia e o inário para mim dizer que Deus é bom, irmão. Eu estou vendo que essa igreja tem fé, crê em milagre, irmão. Tem nada impossível para Deus fazer, irmão. Não existe essa palavra no céu. Você tem um glória a dar, dá glória. Agradeço a Deus, irmão, que na idade de 20 anos se envolvi no crime, irmão. Primeiro saí da minha casa, uma voz falou comigo assim, irmão. A voz que não é de Deus, se envolve nessa vida. Saí de casa, deixei minha mãe, meus irmãos. Fui pro morro em frente, irmão, Morro do Borel, também muito perigoso. Cheguei lá, o homem já jogou uma arma na minha mão, jogou um saco de droga, comecei a vender. Fiquei um mês só, graças a Deus. Tem uns que fica 30, 40, mas eu fiquei só um mês. Mais um mês, irmão, que eu vi que não serve nem para um cachorro. Bendito, não dorme direito, não come direito, um pânico terrível, a morte toda hora rodando, irmão. Mas eu agradeço a Deus que nós tínhamos que invadir o Morro da Formiga, irmão, para expulsar a quadrilha rival. E quando o chefe falou, vamos entrar hoje na Formiga, irmão, nós tudo novo, naquela empolgação, naquela adrenalina, subimos o morro, irmão. Quando entramos dentro da Formiga, que era para ter um tiroteio, Deus guarda o que é Deus, Deus para a guerra. Naquela noite não teve um tiro, você acredita nisso? Quando amanheceu o dia, eu falei, vou ver minha mãe que estou com saudade. Entrei na porta da varanda, minha mãe saiu de dentro chorando, falou, filho, não te aceito mais na minha casa, tu virou marginal. As lágrimas da minha mãe entrou no meu coração. Eu falei com a minha mãe, mãe, vou falar com o chefe, que não quero mais participar dessa vida. Aleluia, desci o morro, irmão, saí da casa da
da minha mãe, fui descendo nas vielas. Quando cheguei diante daquele homem bravo, irmão, nervoso, bendito Deus, quando eu ia abrir a minha boca, ele falou assim: quem pedir para sair eu mato. Fiquei com a minha boca fechada, subi para lá, irmão, bendito o Senhor. E quando eu cheguei na laje, olhei para o céu, falei com Deus: Deus, a minha mãe está chorando, me tira dessa vida, bendito o Senhor. Agradeço a Deus e mandar que naquela mesma noite subiu a polícia e tivemos que correr para o final do morro, para a parte alta do morro, eu com um saco de munição, com a mochila de munição nas costas, com um fuzil na mão. Quando chegou lá em cima, bendito Deus, olhei para o meu companheiro, falei: segura aqui esse fuzil, segura aqui essa mochila, esse saco de munição. Não falei nada para ele, irmão, peguei o caminho da descida do morro, fui embora, saí daquela vida fugida, irmão. Nós éramos 20 meninos, tudo bem armado, mas agradeço a Deus que quando eu saí, por permissão de Deus, irmão, aquela quadrilha aumentou, foi para sem mentira, irmão, ali porque aqui não é lugar de falar mentira, bendito Deus, foi para 150 homens, tudo bem armado, irmão. Os homens tinham lança-míssil, tinha bazuca, bendito Deus, irmão. Ali o Senhor falou: fez isso, ali não fez esquecer de você, bendito o Senhor, irmão. Mas eu não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, naquela vida do vício, né, irmão? Passou um tempo, tive que voltar pro morro de novo, e fiquei ali com meus amigos, irmão, indo pro baile, indo pra praia, usando droga, mais uma aflição no meu coração. No dia 2 dos mortos, se juntamos, nós tinha ali um grupo ali que nós colocou o nome Tá Tranquilo, e nós se juntamos ali, mais de 30 meninos, irmão, e se juntamos, fizemos uma festa, um churrasco, e naquele churrasco eu escutava funk, usava droga, bendito o Senhor. Mas, irmão, naquele dia o funk não impediu de Deus falar comigo, nem a maconha impediu de eu escutar a voz de Deus, porque quando Deus quer falar, nada impede dele falar. Você acredita nisso? Aleluia. Eu ali naquela festa, uma voz falou assim para mim: quando acabar essa festa, você vai para a igreja, bendito o Senhor. Virei pro meu irmão, falei: você está falando comigo? Ele falou: você é louco, não falei nada contigo. E a voz veio de novo e falou: quando acabar essa festa, você vai para a igreja, bendito Deus, irmão. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, falei: ó, eu escutei uma voz ali, falou que é para mim ir para a igreja. Eu fui para a igreja, irmão. Cheguei na igreja lá, não era congregação, porque isso aqui é um tesouro escondido, irmão. Não é para quem quer, nem para quem corre atrás. Se você está aqui, dá um glória para Deus. Eu fui numa igreja, irmão, cheguei lá, o pastor falou assim para mim: você quer servir a Deus? Eu falei: quero. Estou numa aflição aqui muito grande, não quero mais estar no mundo do vício. Como é que eu faço? Ele falou assim: você tem que fazer um voto. Eu não sabia o que era voto, irmão. O que é isso? Ele falou: dá aqui um envelope, me deu um envelope. Ele falou: você tem que botar R$50 nesse envelope para você fazer um voto com Deus. Depois que tu conseguir R$50, você vem aqui para fazer uma aliança com Deus. Irmão, trabalhei a noite toda, botei R$50, fui lá, o pastor falou: agora o voto está feito. Hoje eu entendo, naquela época eu não entendia que aqui não se paga nada. Bendito Deus, tudo já foi pago no duro madeiro da cruz, irmão. Agradeço a Deus, irmão, que eu comecei a servir a Deus, buscar o Senhor. Meus amigos da bebida, da maconha, da cocaína, da prostituição, fugiu tudo, irmão. Não ia um na minha casa mais, mas o meu amigo está comigo até hoje. Bendito é o nome do Senhor, irmão. E ali eu comecei, irmão, de repente um amigo bateu na minha porta, irmão Zé Mário, falou assim: Alex, está tendo uma oração ali na Maria Alice, na minha vizinha, irmão, da congregação, não sabia. Quando entrei lá, irmão, Deus já estava me esperando. A igreja acredita nisso, irmão. Quando eu botei o pé na sala da irmã, o Senhor tomou o profeta de Deus e falou: moço, eu nunca te vi, mas Deus manda pregar. A igreja acredita nisso? E o Senhor falou assim: moço, Deus falou para mim que te guardou dentro do ventre da tua mãe, te guardou no meio dos fuzil, te guardou da bala perdida, porque tem uma obra contigo na terra. Você crê? Eu falei: nasci para crer. A igreja acredita, irmão? Aleluia. Eu vi essas irmãs de véu lá dentro, eu vi os irmãos de terno. Eu falei: Senhor, que igreja é essa? Perguntei a ele: de onde vocês são? Ele falou assim: nós somos da Congregação Cristã do Brasil. Eu falei: poxa, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Ele falou: é porque não tem programa em rádio, tem programa em televisão, nós não pega na praça pública, nós só vai aonde Deus manda. Glória ao Senhor. Eu falei para ele assim: irmão, eu quero conhecer essa igreja. Aonde ela fica? Ele falou assim: fica aqui, ó, em frente, Morro da Casa Branca. Eu falei assim para ele: irmão, eu não posso ir nesse morro conhecer essa igreja, porque lá é meus inimigos. Eles davam tiro para cá e nós dava tiro para lá. Eles me conhecem e eu conheço eles. Como é que eu vou conhecer essa igreja? E ele falou assim para mim: irmão Alex, você vai fazer o seguinte, você vai orar a Deus.
e vai buscar a palavra. Eu sabia o que era orar a Deus, mas não sabia o que era buscar a palavra. Eu subi para a minha laje, dobrei o meu joelho e comecei a falar com Deus, quero conhecer essa igreja, mas para mim lá é impossível. E a minha mente de repente vacilou. Eu pensei na bazuca, no míssil, no fuzil dos traficantes, e pensei assim, a quadrilha de onde eu era envolvido vai entrar na Casa Branca, vai tomar um morro e eu vou conhecer essa igreja. Estava com esse pensamento. E a irmã me chamou e falou, Alex, tem um culto ali numa salinha como essa, mas uma comunhão diferente. Glória ao nome do Senhor. E quando entrei na salinha com esse pensamento, Deus tomou o homem de Deus e falou assim, meu servo, você veio aqui buscar a palavra para ir no lugar, mas te diz Deus assim, se você subir lá pela carne, você vai sair de lá todo picado, mas eu, que sou guarda fiel do meu povo, eu guardo a sua entrada, também guardo a sua saída, pode ir lá que eu estou contigo. Agradeço a Deus, irmão, que vi a primeira vez Deus falar com a minha alma, e falei, Deus está mandando eu ir lá, glória ao nome do Senhor. Irmão, eu conheci o morro, porque antes de ter a guerra, nós era tudo amigo. Eu ia no baile funk lá, ele ia no baile funk aqui na Formiga, então eu conheci o outro. Eu perguntei à irmã, onde é esse culto? Ela falou, fica aqui na escadaria, né? Que no final a casa da irmã. Eu falei, dá pra ir, porque não passa na boca de fumo. Eu vou lá. Subi, irmão, com medo, tremendo, mas subi. Deus me levou. Cheguei na casa da irmã, irmão, sentei no banquinho meu. Toda hora eu olhava para a porta, vou entrar aqui. Mas não entraram, a igreja acredita nisso? Porque quando Deus fala, filho, Deus protege. Glória ao nome do Senhor. Quando acabou a reunião, desci de pé. Na sexta, no sábado era o culto na igreja. A irmã me chamou de novo, vamos no culto. Eu falei, onde fica a igreja? Ela falou, fica perto do campo. Eu falei, lá eu não posso, porque lá fica a boca de fumo. Eles vão me ver, a igreja acredita nisso. Eu falei, irmã, vamos só na salinha, tá bom? Lá Deus está falando. Cheguei na salinha de novo. Quando eu entrei lá, Deus mandou a palavra. Esse Deus é maravilhoso. Ele falou assim, meu servo, hoje Deus está falando contigo também aqui. Porque muitas das vezes nós olhamos para o gigante e fica com medo dele. Mas o Senhor falou assim para mim, meu servo, não olha para o gigante, olha para mim que sou maior do que o gigante. Ô meu servo, você está olhando para a montanha, olha para mim que sou maior do que a montanha. Se for preciso, eu abro tudo na terra e você pode sair do outro lado. Pode ir lá que eu sou contigo, a igreja, que igreja? Glória ao nome do Senhor Jesus. Subi aquele lugar, irmão. Deus é bom, Deus testa nós. Quando eu estava chegando na igreja, o chefe daquele povo sentado olhou para mim, olhei para ele e falei, Senhor, não tem como correr. O Senhor, ele falou assim para mim, olhou para mim e falou, Alex, boa noite. Eu, boa noite. Está indo aonde? Falei, estou indo na igreja. Vai com Deus. Glória ao nome do Senhor. Ele já está debaixo da terra. Eu estou aqui nesse lugar dizendo que Deus é bom. Você acredita nisso? Fui assistir o batismo. Quando cheguei lá para assistir o batismo, não esperei nem o Senhor me chamar. Fui lá e se batizei, já estou aqui 21 anos, dizendo que Deus é bom. Tem gente que pede tanto sinal para coisa boa não se pede sinal. Você não é verdade, irmão? Fui lá e se batizei, estou aqui glorificando o nome de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não é verdade? Agradeço a Deus, irmão, que quando o Senhor me chamou, irmão, a minha mãe não era crente, ninguém da minha família servia a Deus. E ninguém da minha família orava a Deus. A gente aprendeu com a minha mãe a acender vela, a correr atrás de tudo, de socorro e damião, a cantar rap, pagode, a fazer carreto na feira, na porta de mercado. A nossa vida era essa. Minha mãe viciada em cerveja, em cachaça, meu pai também viciado em cachaça, uma maldição dentro da minha casa. Mas dentro da minha casa acendeu uma luz, você acredita nisso? E essa luz que se acendeu foi acendendo todos os cômodos. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Agradeço a Deus que eu falei para o Senhor, tem que pregar para minha mãe, falar com ela. O que eu vou falar com a minha mãe, Senhor? O Senhor falou, você não vai falar nada, porque quem fala sou eu, bendito Senhor. Subi, irmão, cheguei na casa da minha mãe numa prova terrível, meus outros irmãos tudo partindo para o crime também. Senhor, quando cheguei lá, eu falei, Senhor, por qual caminho? O Senhor falou assim no meu coração, pergunta a tua mãe
qual o nome desse santo? Eu perguntei, um santo pendurado na parede, uma imagem de um santo. Eu falei, mãe, qual o nome desse santo? Minha mãe falou assim, Menino Jesus de Praga. Eu falei, mãe, é verdade, porque aonde a senhora anda, a praga te acompanha. Glória ao Senhor. Ô mãe, com permissão da senhora, eu posso pegar essas imagens e jogar no Rio Maracanã? Minha mãe falou assim, meu filho, faz a vontade de Deus. Glória ao Senhor. Peguei todas as imagens que estavam na casa da minha mãe, Irmandade, joguei no Rio Maracanã. Passou uma semana, Deus chamou a minha mãe na água do santo batismo. A gente não sabia, minha mãe gostava de Roberto Carlos, de cantar Roberto Carlos, forró. Aí o irmão, tem que ter amor, irmão. Para evangelizar tem que ter amor. Se não tiver amor, nem evangeliza. Glória ao nome do Senhor. Não é verdade? O irmão ensinando a minha mãe a cantar hino, Deus veio e batizou minha mãe com a promessa. O ministério pegou o nome da minha mãe, colocou na obra da piedade. Glória ao nome do Senhor. Minha mãe tinha um barraquinho que quando a chuva caía forte, inundava a nossa casa, quase levava o nosso colchão. E Deus começou a fazer obra, começou a subir anjo no morro, tanto anjo, tanto homem de Deus, que a minha mãe ficou com vergonha da casa dela, orou o Senhor mandou a palavra para minha mãe e falou, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Você está com vergonha da tua casa, vou te dar uma casa grande. Glória a Jesus. Aleluia. Deus entrou na prefeitura, deu um cheque para minha mãe de 12 mil reais. Minha mãe comprou a casa grande, está lá no Morro da Formiga, o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras Deus tem feito ali, meu irmão. O Senhor chamou minha mãe, chamou meu irmão, chamou minha irmã, chamou minha outra irmã, o Senhor chamou meus primos, meus sobrinhos, glória ao Senhor. Colocou minha tia também para piedade, o diabo caiu, aquela miséria foi embora. E hoje também o Senhor vai entrar aqui, vai fazer muita obra, o nome de Deus vai ser glorificado. Você viu a irmã testemunhando do filho dela? A irmã, uma semana Deus tirou o espírito do craque do menino, e o menino está aqui dentro dizendo que Deus é bom. Você crê? Dá glória para Deus. Não tem espírito nenhum que para na frente do Senhor, irmão. Agradeça a Deus, irmão. O Senhor fez uma obra ali, irmão, na vida do meu irmão também. Meu irmão, quando eu saí do tráfico, meu irmão entrou, e a favela entrou em guerra de novo. E meu irmão tinha que sair fora, porque senão ele ia morrer. Mas dentro da casa da minha mãe, meu irmão, os irmãos sentiu, montou uma salinha como essa. Colocou um nome igual esse lá também. Santo é o Senhor. Mas o nome do meu irmão estava na lista para morrer. Os traficantes, 3 horas da manhã, cercou a casa da minha mãe para matar meu irmão. Ele tentou passar pela porta da frente, não conseguiu. Entrou por trás, caiu dentro da sala de oração. O homem com um fuzil na mão, ele viu que a igreja já começou a pisar devagar. Glória ao Senhor. Desceu, irmão, quando desceu, minha mãe estava na sala, de véu na cabeça, na comunhão. Ele virou para minha mãe e falou assim, cadê o Marcelo? Eu vim matar o Marcelo. Minha mãe falou, meu filho está aqui, só um minuto que eu vou chamar ele. Glória ao Senhor. Tem que ter fé, irmão. Minha mãe correu no quarto. Quando minha mãe chegou no quarto, meu irmão já estava com o pé na janela para pular. Minha mãe falou, meu filho, se você pular, você morre. Vem com a mãe, bendito o Senhor. Levou meu irmão chorando, desesperado, gritando, mãe, eu vou morrer. Minha mãe falou, você não vai morrer não, vem comigo, bendito o nome do Senhor. Botou na frente do traficante com fuzil na mão, olhou para o meu irmão, olhou para minha mãe e falou assim, Marcelo, os seus próprios amigos te entregaram e falou que você estava envolvido e tu está na lista para morrer, mas só tem um problema. Quando eu entrei dentro dessa casa, eu vi que aqui é a igreja e estou dizendo que a tua mãe é crente, a igreja acredita nisso? O homem que foi matar o meu irmão, ele pegou para o meu irmão, bendito o nome do Senhor, olhou para o meu irmão e falou assim, Marcelo, olha aqui esse cordão de ouro no meu pescoço, isso aqui é vaidade. Meteu a mão no bolso, mostrou para ele um paco de dinheiro e falou, Marcelo, também isso aqui é vaidade. Falou para ele, a casa estava cercada, não tinha saída, mas a tua mãe é crente, aqui é a igreja, tu não vai morrer. Abriu a porta para ele e falou, tá vendo esses homens? Ali na cada um deles ia te dar um tiro. Ali onde tu passar, você glorifica esse teu Deus, porque esse teu Deus salvou a tua alma, salvou a tua vida. A igreja acredita nisso aí, irmão. O Deus vai salvar alguém aqui hoje. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmão. Eu senti, Deus falou comigo, te enviei hoje aqui nessa igreja. Começar a ver alguma mãe que está aqui. Algum pai que está aqui.
tudo morto. Eu já estou com 41 anos, um casal de filho, um neto maravilhoso chamado Júnior. Estou aqui em São Paulo dizendo que Deus é bom, igreja. Então o Senhor manda te dizer antes da palavra, não tema, eu sou teu Deus, vou te ajudar. Deus fez essa obra, Senhor. Eu não posso contar, irmão, obra de fazenda, certo? Eu não nasci na fazenda, nasci no morro. Estou morando no morro até hoje. Subi na mesma viela, mas dando glória a Deus. Um dia, irmão, subi no morro, o Rio de Janeiro é quente, 40 graus, é quente demais. E lá, irmão, para chegar na casa da minha mãe, eu subi da alta. Eu subi a escadaria em pé assim, até chegar na casa da minha mãe, porque era tarde, sábado à tarde, calorzão. Cheguei na casa da minha mãe, tudo molhado. Suei igual cuscuz. Cheguei lá, fiquei na varanda para pegar um asinho antes do culto. Daqui a pouco passou um menino, o nome dele Dentinho. Menino bonito, olho azul. Novo menino, desde que tinha uns 14, 15 anos. Com a moto ninja, aquelas motos potentes. Quem saía embaixo, roubava a moto e subia pro morro. Ele dando um rolê no morro. Aí ele passou com essa moto ninja, com a loura também, uma mulher muito bonita na garupa. E com a pistolona na cintura. Eu olhei pra ele, o diabo falou assim no meu ouvido, tá vendo? Você subiu um morro a pé, suando igual cuscuz, aí sofrendo, olha só. Ele tá tirando mó onda, de pistola na cintura, de moto ninja, ainda com uma loura na garupa. Que Deus é esse que tu serve? Na mesma hora o Senhor falou no meu ouvido, meu servo, preste atenção, ele só pode andar aqui no morro, subir e descer, o diabo tá enganando ele, mas você, aonde eu te mandar, você vai lá agora e pergunta pra ele. Ele pode levar essa loura aí na pizzaria lá embaixo para comer uma pizza. Se ele pode ir lá na praia de Copacabana, ele não pode, porque o diabo prendeu ele e está enganando ele. Mas você, aonde eu te mandar, você vai. Na hora de mandar, aquele espírito fugiu. Passou um tempo, uns 8 meses, a morte chegou até aquele menino, morreu. O Senhor me perguntou novamente, cadê o Dentinho? Falei, Senhor, não sei. Cadê a moto ninja? Falei, sumiu. E a loura? Sumiu também. E você? Eu tenho glória para te dar. Glória. Então não se iluda com aquilo que está lá fora. Maravilhoso está aqui dentro. É verdade, irmão? Agradeço a Deus quando Deus me chamou. Vai encerrar, irmão. Depois o Senhor vai trazer nós aqui de novo. A gente estava numa oração, fazendo uma visita para uma irmã provada. E ela morava no segundo andar. Embaixo morava uma criatura. E nós não sabíamos, irmão. Mas o rapaz que morava embaixo era traficante. Era segurança do dono do morro. E Deus tomou nós, começamos a pular, a bater aquela virtude gostosa, que só quem ora que sabe, né, irmão? O céu tomou nós ali. E de repente, o rapaz subiu, irmão. Ele estava em casa. Ele subiu, bateu na porta. O irmão abriu, ele estava com a touca ninja, com a pistola na cintura. Ele falou assim, vocês estão fazendo muito barulho aí. Meu filho nasceu aí tem uma semana que minha esposa teve filho, vocês fazendo uma barulhada danada, não dá pra gente dormir. Ele falou assim, que igreja vocês são? Perguntou para o irmão, nós somos da Congregação Cristã do Brasil. Ele, o quê? Congregação de quê? Congregação Cristã do Brasil. Aí o irmão perguntou, por que você está perguntando? Ele falou, não, porque o meu avô, ele é cooperador dessa igreja. Glória ao Senhor. É mesmo? E eu recitava quando era criança nessa igreja. O irmão catou ele, botou fazendo oração. Se a oração estava pegando fogo, o fogo aumentou. A igreja acredita nisso? Ele foi acabar com a oração, saiu de lá crente. Glória ao nome do Senhor. Saiu de lá sem um vício do crack, entregou a pistola pro dono do morro. Deus chamou ele nessa graça, colocou ele, deu na mão, trocou a pistola pelo trompete. Glória ao nome do Senhor. Preparou o casamento dele, chamou nessa graça, chamou a esposa, chamou a sogra, e o nome de Deus está sendo glorificado. Então muitas obras Deus tem feito, irmão. Em outra oportunidade o Senhor dará graça de contar com a Irmandade. Para encerrar, porque a Irmandade está na comunhão. A gente não sabe como vai voltar aqui, né, irmão? O Senhor me chamou e o Senhor falou assim para mim, eu quero te honrar. Eu tinha o desejo de ser rico, né, irmão? Aí Deus falou que vai me honrar, vou ter carro bom. Falei, agora já era. Agora eu tô milionário. Você é assim, né? Tô aguardando Deus chegar com a minha honra, né? Aí eu tava em casa, o irmão me chamou, o irmão Ezequiel. Falei, pai Deus, mandei. Mas, irmão, já uma viagem pra mim? Mas não vai dar pra mim, não. Eu pra onde é a viagem? Pra Goiânia. Falei, Goiânia, nunca tinha saído do morro, né? Falei, santo Deus. Mas, irmão, só tô com 30 centavos no bolso. Como é que eu vou nessa viagem? Ele falou, não, irmão, Deus já preparou. Glória ao Senhor. Palavra maravilhosa quando a gente escuta essa, né? Deus preparou, irmão. Glória ao Senhor. Fui pra Goiânia,
João. Cheguei em Goiânia, terra de Padre lá, não tem morro não. Retinho. Falei, caramba, ela faltava uns 15 dias lá para romper o ano, o irmão me levou para dentro da fazenda. Cheguei dentro da fazenda, comecei a congregar com os irmãos, fiquei lá um mês congregando lá dentro da fazenda com os irmãos, alegria danada, cidade contente, como essa igreja aqui está contente. Esse irmão pegou a mão em mim, eu peguei a mão dos irmãos, aí no ano novo eu perguntei ao irmão, falei, irmão, aqui não tem ano novo não? Aí o irmão falou assim, irmão Alex, já é meia-noite e meia, já rompeu o ano, já passou. Eu falei, mas que é isso? Não escutei fogos, não escutei nada, que ano novo é esse? Aqui é o barulho só das vacas lá, irmão, que não tem negócio de fogo. O ano novo mais feliz da minha vida, a igreja acredita nisso. Aí o dia amanheceu, a irmã chamou nós, né, pra tomar café. Aí, irmão Alex, você gosta de café? Eu falei, gosto. Você gosta de café com o quê? Eu falei, café com leite. Aí peguei o café, até o café lá na mesa, peguei o café, aí procurei e falei, irmã, cadê o leite? Ela falou, o leite está lá fora. Eu falei, lá fora, irmão? Aonde? Lá na vaca, vai lá tirar. A igreja acredita nisso, irmão. O irmão me ensinou a tirar o leite fresquinho, irmão. Tirei o leite, tomei café com leite, o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus que o irmão pegou tanto amor, irmão. Aí ele falou assim, Molex, o irmão aí, outro irmão fazendeiro, te convidou para você ir lá no jantar. Eu falei, tá bom, vamos lá. Cheguei lá, irmão. Quando sentei na mesa bonita, gente rica, tudo de primeira, olhei para a mesa, uma mesa muito linda, cheia de irmãos sentados, um conversando, contando a obra. Fala aí, irmão, Alex, eu falando, contando a obra. E o Senhor veio me visitou, falou assim, meu servo, hoje eu estou te honrando. Eu falei, Senhor, estou aguardando, até agora tortura que engongou, cadê a minha honra? Aí, irmão, o Senhor falou assim, não, meu servo, a honra não é dinheiro não, não é casa política não. A honra é essa aí que eu estou te dando aos irmãos. Tudo querendo escutar a obra que eu fiz na tua vida. Você quer honra melhor do que essa? Olha para esses homens, tudo homem de Deus, tudo santo meu. Lembra agora, Deus me levou, irmão. Lembra agora. Quando tu sentava na mesa de traficante e pegava aquele papelzinho e embalava para destruir muita vida. E hoje tu está sentado na mesa de honra de Deus. Aleluia. Você quer honra melhor do que essa? Eu descobri que a honra não é dinheiro, nem carro bom, nem casa boa. A honra é você sentir o que você está sentindo aqui. É você dar glória pro teu Deus gostoso. E falar para Satanás, tu perdeu! Servo do Senhor Jesus. Aí tem igreja. É a maior honra é essa. Se Deus quiser dar, Ele dá, né, irmão? Deus dá avião, da helicóptero, da iate, da casa de 2 milhões. Tem irmão que tem casa de 3 milhões. Mas foi Deus que deu. Se tem um glória para dar, dá um glória. Então agradeço a Deus, irmão, que comecei a servir a Deus. Minha esposa não era crente. Minha esposa não servia a Deus. Eu comecei a fazer visita com o irmão, bastante visita. Chegava em casa 3 horas, 4 horas da manhã. E quando eu chegava em casa, irmão, dormia até 1 hora, 2 horas da tarde. Aí quando amanhecia o dia, irmão, que eu levantava da cama, chegava na cozinha, a pia cheia de louça, a casa mó bagunça. E eu virei para minha esposa e falei, você está cheio de espírito. Comecei a judiar ela, porque ela não era crente, eu achava que eu era santo, que eu orava, que eu ia para visita. Ser santo é uma coisa, humilhar os outros é outra, irmão. Quando você faz alguma coisa e humilha os outros, você não tem Deus. Glória ao nome do Senhor. Né, irmão? Eu ali, irmão, achando que estava por cima da carne seca. Aí o Senhor veio e puxou minha orelha. Falou, você está falando que a tua esposa, porque ela não é crente, que você é mais crente do que ela, que ela está com espírito. Quem está com espírito é você. Porque você não trabalha, ela trabalha. Quando chega do trabalho tem que lavar a louça, arrumar a casa e você fica dormindo. Só porque tu ora, hoje eu arranco esse espírito de preguiça de você. Glória ao nome do Senhor. Eu falei, o que você tem que fazer? A partir de hoje, tu vai lavar a louça. Você vai arrumar a casa. Quando ela chegar, a casa tem que estar arrumada. Ele já acredita nisso? Comecei a fazer as coisas dentro de casa, irmão. Passou um mês e um pouquinho. Deus chamou minha esposa na água do batismo. E é a melhor companheira que eu tenho. Você acredita nisso? Porque quando eu erro, ela pega a vassoura e vem pro meu canto. Você tem glória para dar? Dá um glória. Visitei um irmão, o irmão tinha um dom bonito. Tem que ter. Mas ele não tinha, esse que eu não tinha também, a humildade. Né, irmão? E ele judiava da esposa dele. Na rua ele era uma maravilha, pegava identidade, CPF, era aquele sucesso. Mas dentro de casa ele judiava a esposa dele, humilhava ela.
Aí eu contei a obra que a minha esposa um dia antes de ser crente queria me bater, eu entrei debaixo da cama. E contei na igreja, né, irmão? Meu irmão, meu companheiro também aproveitou na virtude e falou, quanto tempo que tu não leva a tua esposa para comer uma simples pizza, sentar junto com ela? Quanto tempo que tu não dá para ela um buquê de rosa? Ele chorava na igreja, irmão. E ele chegou em casa e, por sorte, a gente não sabia de nada, nós estávamos na casa dele, por sorte, nós estávamos lá. E ele chegou em casa chorando, chamou a esposa dele e falou, vem cá, amor, quero falar contigo. Quem que foi? Ela brava, já estava nervosa com ele. Imagina uma mulher brava, irmão, só Deus. Naquele dia ele estava humilde. Aí ele falou assim, amor, hoje eu ouvi uma obra lá, um moleque se cortou lá e eu comoveu meu coração. Eu vim aqui te pedir perdão por tudo que te fiz, irmão. Você me perdoa? Ela falou, te perdoo, porque hoje seria o último dia que nós íamos viver junto. Abriu a porta e mostrou a mala, eu já estava indo embora. Mostrou a carta que ela escreveu, mas como você desceu na humildade, aleluia, eu tenho uma notícia para te dar. Então fala, eu estou grávida, bendito o nome do Senhor. A igreja acredita nisso. Hoje Deus está derramando o dom aqui da humildade na igreja, e o nome de Deus vai ser glorificado. Passou um tempo, irmão, 7 anos. Estou lá em São Cristóvão, vi ele. Faz Deus, moleque. Falei, amém, irmão, como é que tá? Ele, tudo bem, irmão, graças a Deus. E a tua esposa? Tá aqui, irmão. Deus fez uma obra. Vem ver meu filho. E o filho dele, uma criança linda, irmão. Estavam os dois lá em São Cristóvão e o nome de Deus está sendo glorificado. Agradeço a Deus, irmão. Desejo levar. O irmão vai lá nos visitar comigo. Precisa ter medo dos fuzis, nem das pistolas, de nada não. Chegou lá, falou que é crente, ainda arreu o fuzil e pede oração. Você acredita nisso? O Senhor mandou a palavra e falou assim, vou fechar todos os centros de macumba. Fechou. Lá no morro não bate tambor. Você acredita? Ele ficou tomado de Deus lá o traficante, né, irmão? Deus toma os traficantes, toma. Tomou ele lá por uns minutos e deu uma ordem para fechar todos os centros de espírita no morro. Os macumbeiros ficou bravos, mas nós estávamos dizendo que Deus é bom. Olha o poder do Deus que tu serve. Ele dá ordem no inferno para trabalhar o nome do macumbo. Santo é Deus. Agradeço a Deus, irmão. Desejo levar a saudação da Irmandade para saudar todos ali com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Minha comum congregação Parque das Camélias Campinas, perdoe pelo tempo tomado. Deus seja sempre louvado. Quando nós fizemos a casa, nós plantamos uma árvore na porta da casa. Ela cresceu com mais ou menos 1,5 metro. Um dia eu vinha saindo da porta de casa, abri os portões, quando eu saí, um beija-flor. Eu não sabia que era fêmea. Ela, no vidro do meu carro, entrou dentro da árvore. Eu achei aquilo bonito, a minha esposa também. Falei, olha, um beija-flor. E nós fomos embora. No dia seguinte que eu fui sair de novo, aquele beija-flor, olhando para mim, entrou dentro da árvore. E nós fomos embora. No terceiro dia, ele chegou mais perto do vidro do meu carro. E ficou mais perto de mim. E entrou, eu falei, meu bem, essa beija-flor está me chamando para ver o que tem na árvore. Glória ao teu nome. É isso, eu desci do carro, que eu abri assim os galhos da árvore, irmão. Tinha um ninho que ela fez ali. A mulher sabe, beija-flor faz ninho no alto da árvore. Mas ela fez aquela galhozinha bem pequenininha, tinha 2 ovinhos ali. E ela ali, irmão, ela olhava para mim, Irmandade, creia, porque esse caminho é caminho de revelação. Ela olhava para mim como quem estivesse conversando comigo. E dizia, cuida, porque eu escolhi a tua árvore para gerar, aleluia, mais desses 2 beija-flores. Glória ao teu nome. Irmãos, e todo dia nós temos sacada ali. Todo dia eu olhava e quando vinha alguma criança, aleluia, de bicicleta, chegava perto da árvore e falava, viu, ei menino, vai embora com essa bicicleta, porque tem mau elemento por aí, capaz de roubar a tua bicicleta, porque eu estava defendendo a árvorezinha, não podia falar para eles, tem um ninho de beija-flor, ele ia embora. Outro vinha empinar pipa, jogar bola, e vai embora, tem moleque malandro aí, vai embora. E fui, irmãos, defendendo, ficou um belo dia que eu fui sair de casa, aleluia, ela de novo, no vidro do meu carro, entrou, falei, Nissa, tá me chamando, vamos lá. Quando nós olhamos, nasceu 2 beija-flor. Eu falei, meu bem, olha lá, aleluia, nasceu, os 2 beija-flor nasceu, nós temos que cuidar dele. Irmãos, mais um dia de domingo, nós fomos congregar lá no Jardim dos Veleiros, e lá em Santo Amaro, choveu pouco, mas aqui na Moca deu uma tempestade terrível, muito terrível. E quando eu cheguei, irmãos, o meu vizinho estava com a minha árvore no quintal da casa dele, falou, Zé, veio uma tempestade tão terrível, arrancou a tua árvore, eu nunca vi uma coisa dessa, com raiz e tudo, tá aqui. Eu falei, meu Deus, Zé, eu não tinha contado para ele, Zé, tem um ninho de beija-flor aqui, rapaz, tinha 2 passarinhos, irmãos, e nós
achamos o ninho ali, tudo revirado. Aleluia. Daqui a pouco achei, tinha um dos beija-flor, estava lá dentro. Falei, onde está aqui? Aleluia. Está aqui, procurei, não achei. Falei, Senhor, naquela noite, irmãos, parece loucura. Eu orei e falei, Senhor, enquanto eu pude cuidar, eu cuidei. Aleluia. A fêmea pediu, eu cuidei. Mas agora veio essa tempestade e um dos bichinhos perdeu. Só tem um. Senhor, tenha misericórdia, tenha piedade. Tinha os pedreiros fazendo uma reforma para mim. Eu contei para eles. Irmãos, quando eu fui olhar de novo, que eu revirei a plantinha, que eu olho aquele ninho, tem até hoje guardado em casa, estavam os 2 passarinhos lá. Glória ao teu nome. Eu fiquei tão contente, mas o pedreiro me chamou, irmão, e falou para mim, Toscano, tem uma coisa para te falar. Eu falei, o que foi? Eu falei, era o irmão? Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou, eu conheço o ninho de beija-flor. Quando acontece alguma coisa assim, que alguém mexe no ninho, a fêmea vai embora e não volta mais, aleluia. E pode saber, daqui 2, 3 dias, esses 2 passarinhos vão estar mortos. Eu falei, não, irmão, o que é isso? Não, é verdade. Eu conheço, eu sou do mato, eu conheço, o ninho de beija-flor é assim. Irmão, e naquele dia eu fiquei na sacada olhando e não vinha mais a mãe. No dia seguinte também eu falei, meu bem, vamos pegar, aleluia, um pouquinho de água com groselha, porque eles gostam de doce, e vamos com uma seringa, vamos dar para eles, aleluia. Ela falou, tá bom, nós fomos lá. Irmão, com muito cuidado eu abri com uma seringuinha, punha no biquinho deles, eles não tomavam. E punha no biquinho, eles não tomavam, glória. Já respirando devagarzinho, eu sentia devagarzinho, e punha, eles não tomavam. Falei, não é possível, meu bem, vamos. Eu era um parente dela, estava na nossa casa. Falei, meu bem, vamos orar. Ela falou, mas como assim? Eu falei, vamos orar, abre a janela, vamos orar. Irmãos, eu abri a janela e gritei, mãe dos beija-flor! Também agradeço a Deus por ter me chamado na sua graça, ainda nos dias da minha mocidade, das vaidades e das ilusões do mundo. O Senhor me tem guardado e de entre as suas jovens tem preparado uma para ser minha esposa e tem abençoado o nosso lar, nos dando 2 filhas. Agradeço a Deus que minha filha nasceu, irmãos, e Deus nos deu a graça dela assim, recém-nascida. Eu acredito que com uns 8 ou 10 dias, houve até uma crítica no meio da nossa família. Minha esposa colocou uma roupinha de frio, era o mês de julho, fazia muito frio, e fomos congregar, irmãos. Naquela noite congregamos numa igreja, e Deus tomava o seu servo na palavra. Irmãos, o cooperador daquela localidade dizia assim, minha esposa estava atrás, ele não estava vendo, mas dizia, bem-aventurada é você, mãe, que já nos primeiros dias de vida trouxe a tua filha para congregar dentro desta casa de oração. O Senhor faz uma promessa na vida desta criança. O tempo se passará e antes dela completar 7 anos de idade, eu selo ela com a promessa do Espírito Santo. Passou-se, irmãos, o tempo, nós em Igaraçu do Tietê, e minha esposa falou, bem, você sabia que amanhã, ou melhor, na quarta-feira, Ana Paula vai completar 7 anos de idade? É verdade, tá bom. Naquela noite, irmãos, Deus preparou, congregou conosco o nosso irmão Maurício, que atende em Anabias. A glória de Deus desceu na igreja e na última oração, o Senhor selou minha filha com a promessa do Espírito Santo, irmãos.
Hoje ela está com 13 anos, não é batizada, mas o Senhor cumpriu o que Ele falou também. Numa outra oportunidade, irmãos, eu estava num velório e na hora de atender o funeral, a família, ela entrou assim numa certa discordância e teve alguém que falou, não vai atender o funeral não. Vamos chamar um religioso. E essa moça falando para mim assim com um ar de riso, zombaria. Pois bem, senhor Ademilson, o senhor veio aqui para atender o funeral da minha mãe, ela era crente, mas nós não somos. Nós vamos chamar o religioso e vamos recomendar o corpo dela. Vamos recomendar o corpo dela. Eu falei, tá bom, não tem problema. Pode recomendar o corpo, a alma, o nosso Deus já recomendou. E ficamos um pouquinho ali do lado e fomos, irmãos, até o cemitério. Acabou de enterrar, eu estava voltando daquele enterro e veio um rapaz cabeludo de cavanhaque e olhando para mim disse, é irmão, que é o irmão Ademilson? Eu falei, sim, sou eu, irmão. Ele disse, o senhor conhece o senhor Manuel? Eu falei, irmão Manuel, eu conheço. O senhor sabe que ele está morto? Eu falei, não, sim. E antes dele morrer, ele pediu para me procurar o senhor e para o senhor ir fazer o funeral dele. Falei, olha filho, se eu contar uma história para você, você não vai acreditar. Eu estou chegando agora do enterro que a família não deixou fazer o funeral. Então faz o seguinte, conversa com a família. Se eles aceitarem, tudo bem, eu venho para atender o funeral. Se eles não aceitarem, você vai na minha casa e de lá você me explica e nós voltamos e se não puder atender o funeral, pelo menos no enterro nós vamos do nosso irmão. Estou na minha casa, minha esposa falou, tem gente aí. Quando eu saí, ele estava com o irmão que atende a porta, o irmão Nazaré, dentro do carro chorando. Falei, bom, era para vir na minha casa para avisar que não tinha funeral, tá bom? E chorando, já falei, mais um funeral que não vão deixar eu atender. E quando eu cheguei, falei, pode falar. Ele disse, é muito profundo o que eu tenho para contar para o senhor. O senhor não faz um favor de entrar aqui dentro do carro? Entrei dentro do carro. E ele disse, eu não sei se eu estou ficando louco, mas o que está acontecendo comigo? Veja bem, ontem meu sogro, ele estava no estágio terminal do câncer, estava já para morrer. Eu nunca fui em igreja, olha o meu cabelo, olha o meu cavanhaque, eu nunca pensei em ser crente. Aí tudo bem, quando a família entrou na UTI, que estava no último estágio, da noite não passava, eu fui o último que entrei. Ele me contando. E quando eu entrei lá dentro, estava meu sogro e 2 médicos, um enfermeiro, não sei, cuidando dele. E eu entrei e quando eu baixei minha cabeça e levantei, não tinha 2, tinha 3. Falei, mas que coisa esquisita. Ele me contando, que coisa esquisita que está acontecendo aqui. Aqueles 2 médicos, ele me contando, saíram e foram embora da UTI. E o terceiro, que era um pouco diferente, ele foi até o meu sogro, santo é o Senhor, e colocou a mão na cabeça do meu sogro, e o meu sogro que estava em coma voltou em si e começaram a conversar um com o outro, glória ao nome do Senhor. E ele falou, olha, senhor Ademilson, por mais do que é sagrado, eu não estou mentindo para o Senhor. E eles conversando, e eu já comecei a sentir uma coisa esquisita. Falei, essas coisas de crente, tá, morre, não morre, e agora conversando com esse outro médico, enfermeiro, não sei. Abaixei minha cabeça, e quando eu levantei de novo a minha cabeça, senhor Ademilson, por mais sagrado que tem na terra, não estou mentindo, em cima da cabeça daquele terceiro, que era médico, enfermeiro, tinha uma bola de fogo desse tamanho, glória ao nome do Senhor. Ele disse, então esse negócio não é para mim, esse negócio é de crente. E quando eu fui sair rapidinho, ele me contando, santo é o Senhor, aquele homem foi muito rápido e chegou de frente comigo. E quando ele chegou de frente comigo, ele disse essas palavras, você sabe que o teu sogro é um herói, glória ao nome do Senhor. Ele falou, eu já com medo, querendo chorar, herói por quê? Bendito é o nome do Senhor, herói, porque o câncer comeu o seu corpo, mas enquanto comia o corpo ele falava ai, e atrás do ai ele dava um glória pro Deus dele, santo é o Senhor. E aquele homem, irmão Ademilson, disse, você sabe quem sou eu? Ele disse, não. E aquele homem, por mais sagrado, eu estou contando para o Senhor, ele disse, eu sou um dos 7 anjos que assisto diante de Deus. Sabe qual que é a minha missão? Quando a alma está para partir da terra, eu me desloco do céu para acompanhá-la. Glória a Deus. E vindo buscar esta alma, eu te encontrei aqui. Ele dizendo para mim,
mim. E tem mais uma coisa que eu tenho para dizer para o Senhor. Pode falar, aleluia, santo é o Senhor. O céu comentou ao teu respeito ainda esta semana. Você lembra aquele dia que você perdeu o seu dia de serviço, colocou o teu sogro dentro do carro, levou ele no hospital, não cobrou a gasolina? Sim, me lembro. O que você fala a um dos pequeninos, a Deus você faz. Glória ao nome do Senhor. Deus mandou deixar um presente e ele disse para mim: olha meu cabelo, seu Denilson, olha o meu cavanhaque. Aquele homem colocou a mão na minha cabeça, eu coloquei a língua para fora e falei uma língua que eu nunca falei na minha vida. Vocês acreditam nisso? Glória ao nome do Senhor. E o mais interessante, que a língua que eu falava era a língua que meu sogro falava também. Aquele homem desapareceu, eu falando com meu sogro, ele morreu falando em língua. Glória ao nome do Senhor. E depois, eu não encontrei com o Senhor, ele encontrou. O Senhor não falou para mim ir lá no necrotério, lá para falar para a família no velório. Eu falei, quando eu entrei no velório, eu dei de frente com o caixão. Quando eu olhei no rosto do meu sogro, minha língua saiu para fora e no meio da minha parentela eu comecei a falar aquela linguagem. E a família está dizendo, um morreu e o segundo está louco. Bendito é o nome do Senhor. Explica para mim o que é essa linguagem. O Senhor te selou com a promessa do Espírito Santo. Esse moço, irmão, de quando em quando ele congrega, não é crente, mas Deus fez a sua obra desta forma. Eu agradeço a Deus por esta boa oportunidade que Deus nos tem dado. Nossa alegria, irmãos, de estar com esta irmandade. E um desejo muito grande também de conhecer nosso irmão Deusdete. E Deus preparou de conhecer o servo de Deus aqui também. Eu agradeço a Deus que estivemos em viagem pelo continente africano, Moçambique, Zimbábue, África do Sul. Mas Deus vai preparar uma outra oportunidade para nós voltarmos, apesar de ser uma festa, uma busca de dons, mas vamos procurar também terminar o culto pelo menos até 9 horas. Então estamos contentes, estamos felizes, irmãos, por estar no meio desta irmandade, sentindo Deus, sentindo esta presença e o amor que Deus tem colocado no coração de toda esta irmandade. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.